Muito boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós hoje e sempre, e com certeza Ele está junto de nós. Bem-vindos ao canal Escola da Vida Maior, outra vez com muita alegria que nós recebemos a todos os presentes, aqueles que nós conseguimos ver no chat, a Dorinha Olinda, que a paz de Jesus esteja contigo, querida Mara, boa noite. Aninha Kolernik, boa noite. Bonfim, Eurides Bonfim, boa noite. Lisete, boa noite. Tati Bartolassi, boa noite. Boa noite a todos. Hoje estamos mais uma vez reunidos em nome do bom Deus para que nós possamos conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita e tudo aquilo que ela tem a nos oferecer de ciência, a filosofia e religião. O tema que nós vamos conversar hoje, e eu gostaria que vocês deixassem as suas dúvidas, já que é um tema que eu acredito que não é muito fomentado, nem comentado, nem difundido, a respeito de magia e a ciência que existe por detrás das obsessões. Nós temos conosco o conhecimento de que algumas coisas que as pessoas entendem que são sobrenaturais são relacionadas à magia, feitiçaria, tal, e nós vamos trazer aqui sempre à luz da doutrina espírita, à luz das obras da codificação, o bom entendimento a respeito destas coisas que de sobrenaturais não tem nada. Tudo que nós temos no nosso universo bendito e infinito estão relacionadas com as leis imutáveis, as leis de Deus. E é justamente baseado nisso que nós vamos começar então, o nosso trabalho desta noite. Então, gostaria aí, se alguém tiver alguma dúvida, deixem aí no chat, eu estou sozinho hoje, então eu vou olhando o chat aos pouquinhos. Então, para nós não perdermos muito tempo e encerrarmos no horário, que isso é muito importante, nós vamos começar fazendo um pequeno resumo, sem grandes pretensões de adentrarmos diretamente em fatos históricos, mas só um pequeno resuminho da história a respeito do tema magia e alquimia, que estão intrinsecamente ligados, para que nós possamos começar a nossa conversa. Então é assim, eu fiz algumas anotações aqui, e eu vou ler a anotação que eu fiz a respeito de magia e alquimia. A escrita surgiu há 5.000 anos no Ocidente, entre os povos mesopotâmicos, marcando o início da história propriamente dita. Então, toda a história começa a partir da escrita. Antes da escrita, nós não temos registros, além daqueles registros que nós temos de as marcas nas cavernas, os homens primitivos, tal, alguns hieroglifos, mas o hieroglifo já faz parte da escrita. Então, esses registros históricos, bem preservados, eles mostram as primeiras referências documentadas sobre práticas mágicas. Então, a partir dos registros históricos, nós já temos alguma coisa sobre as práticas mágicas. E a magia na Mesopotâmia, assim como no Egito, tem sua origem nas mitologias relacionadas à origem da vida humana. Então, começa com a antropologia, o estudo da vida humana, do início da vida humana. Uma comparação de estudos sugere, então, que a magia é a mais Opa, deu uma caída na conexão aqui. Vamos retomar aqui um pouquinho aqui. Então, nós estávamos falando que a magia, ela é uma das mais antigas, é uma das mais antigas ciências que nós temos que o homem conhece. E ela está envolvendo diversas áreas do conhecimento. Então, desde a agricultura, já haviam experimentos científicos da época que eram considerados magia, na parte da agricultura, da metalurgia, da própria escrita e até na astronomia.
Daí, nesse passado remoto, os mestres da magia, aquelas pessoas que eram tidas como mestres da magia, eles tinham que passar os seus conhecimentos para algumas pessoas. E esses conhecimentos eram passados de geração em geração através de discípulos que eles escolhiam previamente. Não era para qualquer pessoa. Então, ainda hoje nós vemos isso, pessoas guardando conhecimento, porque o conhecimento é a coisa mais valiosa que nós temos. E naquela época já havia esse pensamento. Então, os antigos mestres da magia, o que eles faziam? Eles sabiam que quando eles partissem, não haveria, o conhecimento morreria com eles. Então, eles tinham que passar para alguém. E eles pré-selecionavam algumas pessoas para que pudessem passar estes conhecimentos. Assim foi que surgiram os primeiros magos do mundo, que formariam, então, uma elite. Era uma elite que relacionava sacerdotes, até grandes líderes políticos que detinham esse conhecimento e não passavam para ninguém. Era uma elite, então era tudo fechado, compartimentado, direitinho, e só passavam para aqueles que eles elegessem os seus discípulos. Então, esses líderes soberanos, eles se consideravam como se fossem deuses. Por quê? Quem detém o conhecimento, obviamente, detém o poder. Assim era desde a antiguidade. Então, eles se colocavam na posição de deuses. E os seus deveres, nestas condições, era de promover, de prevenir, aliás, promover não, mas prevenir o mal. Então, eles se colocavam como os seres escolhidos das divindades. Então, eles ganhavam a boa vontade das divindades, segundo o entendimento das pessoas, porque quando tinha um problema na agricultura, faltava chuva, faltava água, porque não chovia, eles resolviam isso através das suas práticas científicas, que eram denominadas de magia. Além da devoção aos deuses, também havia uma crença em seres sobrenaturais. Esses mestres acreditavam em seres sobrenaturais. E esses seres eram bons ou eram maus. Tá? Mas o que eram estes seres sobrenaturais? Bons e maus. Para o nosso entendimento, senão espíritos, almas de homens que desencarnaram. Mas naquele momento, apesar da ciência estar evoluindo e eles terem conhecimento diferente da média das pessoas, eles ainda tinham suas crenças nas deidades, nos deuses, que eram nada mais, nada menos do que as almas dos homens desencarnados. E uma dessas deidades, só para nós contextualizarmos aqui dentro do nosso resuminho histórico, era chamada Lamastu, ou Lamastu, que era um demônio feminino. Quando nós falamos de demônio feminino, vamos lembrar a morfologia, né? A origem da palavra. Que demônio vem de demon, né? Demon significa espírito no grego. É mais ou menos assim, tá? Então vem do grego, da palavra demon, e demônio é derivado de demon, que significava espírito. Então era um espírito feminino com o nome de Lamastu, que era uma deusa maligna, que ameaçava as mulheres que estavam em trabalho de parto, que entrariam em parto, e então, segundo a crença, ela se alimentava da carne e do sangue dos recém-nascidos após sequestrá-los enquanto estavam sendo amamentados. Então, é bem terrível, né? Bem terrível as concepções que nós tínhamos na época. E hoje nós sabemos que esses deuses infernais, como já falamos na live, acho que anterior, ou a outra ainda, nada mais eram do que espíritos imperfeitos, que brincavam com a boa-fé e com a credulidade humana. Eu vou dar uma paradinha aqui, deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa no chat. Não tem... Não temos nada, né? Vamos aí continuando lá. Se precisarem deixar alguma dúvida, aí tirem as dúvidas através do chat e a gente vai conversando aos pouquinhos aí. Então, vamos lá. Então, nós falamos de Lamastu, que era uma deusa infernal, e eles tinham essa crença nesses antigos deuses infernais.
Mas é óbvio que o desenvolvimento intelectual da humanidade, sobretudo no que respeita, ou no que diz respeito aos avanços científicos, mudaram muito a forma de entendimento sobre a magia. E ela, conforme as pessoas iam evoluindo intelectualmente, iam descobrindo que certas práticas tidas como mágica tinham uma explicação mais plausível e de fácil assimilação, a partir do momento em que as pessoas iam apreendendo o conhecimento sobre determinados fenômenos tidos até algum tempo como mágico ou mágica, essas pessoas iam perdendo a credulidade nos efeitos fenomênicos, como se fossem sobrenaturais, passavam a entendê-los como naturais. E a magia, hoje para nós, ela representa apenas uma crendice, ela está na categoria da crendice. Muito embora alguns fenômenos, ou muitos fenômenos, podemos dizer assim, já que é uma ciência, e a ciência é um conhecimento inesgotável, que nós vamos adquirindo com a nossa evolução, apesar disso, ainda que as pessoas não tenham o domínio total, elas já não são mais tão crentes sobre os aspectos do sobrenatural. Às vezes elas duvidam até do óbvio, e é o que acontece conosco. E duvidar do óbvio, para nós, deixar a questão da magia, né, que é uma ciência, relegada ao plano das crendices, talvez não seja tão bom para nós. Qual é o aspecto positivo? O aspecto positivo é que nós não colocamos mais nada na conta do sobrenatural e não ficamos amarrados a determinados líderes que se dizem poderosos porque são mágicos. Mas do ponto de vista não tão bom é que nós deixamos de estudar algumas práticas científicas, e aqui a prática que nós vamos nos referir é da live sobre magnetismo, que é a prática que nos dá a condição de atuar sobre o elemento universal, sobre o fluido cósmico universal e produzir grandes coisas como Cristo de luz nos ensinou. Né? Lá na passagem de João, acho que é João 14, eu nunca guardo, que Jesus disse: farão as mesmas coisas que eu fiz e as farão ainda maiores. E quando ele disse isso, ele se referia a tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, os processos de cura, os processos de desobsessão que eram ensinados aos seus discípulos de uma forma mais categorizada dentro do plano da fé do que de uma maneira racional. E hoje o que nós vamos falar da magia é justamente em relação aos processos obsessivos, como que ela se opera e como que nós podemos nos tornar defesos e mais confiantes contra estas práticas. Então, nas antigas práticas de magia, as antigas práticas de magia, aliás, elas passaram a ser estudadas pela humanidade dentro daquele plano que é o plano do palpável, ou seja, o plano do científico, da realidade física, e não mais como foi o caso da alquimia. Muitas pessoas, sacerdotes, padres e outras pessoas importantes no contexto antigo e também boas de coração, digamos assim, utilizava-se da alquimia, do estudo da alquimia para fazer a alteração, a modificação do metal, de outros elementos, dos 3 elementos primários, né, que eles estudavam, que era a água, o fogo e a terra, né, a água, fogo e a terra. Muitas dessas pessoas foram tidas com o passar do tempo como feiticeiros, como pessoas que mexiam com o proibido, com o sobrenatural, quando na realidade a alquimia que nós tínhamos no passado, hoje ela recebe o nome de química, pura e simplesmente porque as coisas, os processos foram bem compreendidos. E para afastar a estigmatização da prática de alquimia,
Tudo que estava a ela relacionada, que era a física, a biologia, medicina, geologia, metalurgia, também a filosofia, a astrologia, a astronomia, antropologia, a arte também, o espiritualismo, o misticismo e tudo mais que estava ligado à alquimia, hoje está na categoria do quê? Na categoria de ciências. Quase todas essas artes, quase todas essas áreas de aprendizado, de conhecimento, quase todas ligadas à química. Então, o que aconteceu? A alquimia se tornou uma prática importante no desenvolvimento do conhecimento e de técnicas, né, que mais tarde, nos dias de hoje, viriam a ser usadas em muitas ciências, principalmente na química moderna. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Comentário. Karen. Edson. Então entrou aqui ó, o Carlos Picelli, boa noite. Karen, boa noite. Centro Espírita Luz e Amor em Jesus. Depois, companheiro do Centro Espírita Luz e Amor em Jesus, depois faz um contato comigo aí, deixa seu nome aqui para eu te conhecer, tá? E Marli Oliveira, também muito boa noite. Tá? Então, continuando lá. Vamos ver onde nós estávamos. Então, talvez... Tá. Então, a origem da química, né, que nós estamos falando, a origem da palavra... Estou com problema de conexão hoje, mas vai sair, tá? Então, a origem das palavras química e alquimia, elas são as mesmas. A alquimia tem a sua origem de Kemet, que significa arte da terra negra, né? Que também significa arte do Egito, uma vez que as populações do Antigo Egito se estabeleceram nas terras férteis das margens do rio Nilo, que tinha a terra negra. Então, muito provavelmente é por isso, é uma suposição, mas muito provavelmente é por isso que as práticas de alquimia, que eram tidas como magia no passado, associaram-se ao termo magia negra. Ou seja, o sobrenatural daquela época, que hoje já é natural, nós sabemos que faz parte da ciência, e que as pessoas não conheciam os processos e atribuíram, portanto, todos os fenômenos da antiga alquimia, hoje química, como sendo magia, e diziam que era magia negra, por causa da origem da palavra química e alquimia, que vem de Kemet, que significa arte da terra negra, que significa arte do Egito, porque a terra estéril da região das margens do Nilo era uma terra negra. Tá? Mas o que interessa para nós é saber que os ancestrais egípcios foram os responsáveis pela criação pela criação e desenvolvimento de diversas técnicas de cura. Tá? Inclusive, a cromoterapia tem origem, tem desenhos antigos que mostram práticas cromoterápicas praticadas pelos egípcios, tá? E equipamentos deles até hoje são utilizados em laboratórios de química. E a alquimia e outras práticas científicas, elas eram consideradas magia, e sempre em todos os momentos, né, como uma fonte de poder, elas estimulavam a cobiça, o desejo pelo poder, a gana que a pessoa tem, que o ser humano tem naturalmente, de dominação. Mas, para os antigos que praticavam, os padres, os sacerdotes, todos os adeptos da alquimia, eles buscavam o estudo dos elementos simples, mas com o desejo de utilizar para o bem. Então, nada naquela época associava a magia propriamente dita ao mal. O que associava era a natureza sombria de nós outros, né, dos seres humanos, que tem sede de poder e qualquer conhecimento que lhes permita isso, eles vão atrás, tentando buscar a conquista e a dominação do povo. É a corrupção que assola o coração humano. Vamos só dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos lá. Lucinha Polezão entrou também. Boa noite.
Né? Então, a questão da corrupção humana é o que fazia a magia ser mal vista. Nunca foi a magia algo que criado para a destruição, criada para o mal. É sempre o coração humano que se põe para fazer mau uso das coisas, como em tudo na vida. Como a pessoa faz o mau uso da dinamite, que não foi criada para a finalidade de destruir, como faz mau uso da radiação, que não foi criada para a finalidade de destruir, assim também o fogo e outras coisas, tá? E para nós começarmos a entrar na parte mais espiritual, que é o que nos interessa, eu peguei a sinopse de um livro que eu já dei uma pesquisada nesse livro anteriormente, eu não consegui lê-lo, porque eu só consegui pegá-lo em PDF, não comprei ainda, porque são vários livros, e são caros, que é o livro Atlântida no Reino da Luz. Então, na sinopse do livro, Atlântida no Reino da Luz, já que nós estamos falando de malefícios da magia, lá nessa sinopse descreve os enigmáticos relatos de Platão, Timeu e Critias sobre o continente perdido, o continente Atlântido. Desde o final da Era do Ouro, da Sociedade Atlante, momento em que os espíritos exilados de Capela, a chamada raça adâmica, chegam à Terra para iniciar o seu processo de resgate espiritual. Então, esse livro narra os nossos antecessores que eram extraterrestres, digamos assim, porque vieram eles todos de Capela. Portanto, em relação aos primitivos terrícolas, tinham eles, é claro, um maior conhecimento científico, um conhecimento muito além dos terrícolas primitivos na área da ciência. Na sinopse também fala que os atlantes, eles dominavam uma energia, e essa energia era uma energia denominada como energia vril, ou o quinto elemento, que lhes permitiu adquirir há 12 mil anos um avançado padrão tecnológico, muito superior aos dos dias atuais, inclusive. Então, imaginem só, se o padrão tecnológico deles era superior ao dos dias atuais, imagine o tamanho poder de dominação que eles tinham há tempos atrás. Era muito grande, era uma força muito grande, uma energia muito grande. Que, categoricamente, nós compreendemos que essa energia nada mais é que a energia magnética, a dominação, o controle da própria energia magnética do planeta Terra. Tá? Então, eles tinham o controle dessa energia. Atribuem, inclusive, a movimentação daqueles enormes blocos para a construção das pirâmides a esta tecnologia. Muitas pessoas falam de meios mecânicos para arrastar muitos escravos tal, mas isso aconteceu segundo a história nos mostra. Entretanto, aqueles enormes blocos, eles se tornaram mais leves a partir desse padrão tecnológico que eles tinham de controle dessa energia, que era a energia vril. Então, isso está tudo bem detalhadinho lá neste livro. Para quem se interessar, o nome do livro é Atlântida no Reino da Luz. Tá? Mas é só para nós tomarmos o conhecimento dos povos antigos que nos antecederam e como eles já dominavam algo que nós ainda estamos retardando a dominar. Nós não conseguimos controlar uma coisa que é própria nossa e é elementar, que é o nosso próprio pensamento. Né? As imagens passam na nossa mente, algumas imagens nós não gostamos e não conseguimos apagar, outras vezes nós queremos fazer o bom uso da nossa mente para uma oração, para uma vibração, não conseguimos nos concentrar. E naquele tempo eles já tinham um domínio pleno das suas faculdades mentais. E isso era muito legal. Tá? É legal como referência para nós sabermos que nós podemos fazer mais, muito mais do que nós estamos fazendo. Então, esse povo Atlante, eles, segundo o livro, né, nos relata, eles trabalharam em prol do próprio desenvolvimento da raça humana através do uso da engenharia genética, a qual nós estamos aperfeiçoando agora no nosso tempo atual.
Eles aprimoraram os corpos de antropóides, tá? Dos primeiros homens, ou dos primeiros seres que tinham condições de habitar um espírito humano, com o objetivo de tornar o mundo primitivo apto a receber a encarnação de espíritos mais evoluídos, que não eram, portanto, aqueles que tinham as suas primeiras encarnações no planeta Terra. O livro ainda faz menção dos dramas de consciência dos sacerdotes do Vril. Por que dramas de consciência? Porque aqueles atlantes capelinos, eles sofreram a sedução do poder e dos caprichos típicos das almas escravizadas aos desejos humanos. Isso, segundo o livro relata, teria levado à queda constante dos processos de desenvolvimento moral e, consequentemente, também a destruição de Atlântida, assim como aconteceu com a Lemúria. Também tem essas histórias nos livros de Edgar Armond, Exilados de Capela. Eu acho, Exilados de Capela tem outro que eu não me recordo o nome agora, que é interessante também. Mas é sempre bom nós compararmos várias obras, porque daí nós vamos chegando a um denominador comum, o nosso próprio raciocínio sobre determinados temas, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver o Henrique, né? Obrigado, Henrique, pelo retorno. O Henrique do Centro Espírita Luz e Amor em Jesus. Ele está em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Estamos distantes, mas não em pensamento nem em coração, né? Deixa eu ver, a Lisete colocou uma questão aqui também. Todos conseguem manipular as energias através do conhecimento. Também precisa ser merecedor. Tá, gente, legal, Lisete. A gente vai falar disso quase lá no finzinho lá desse assunto que você tocou aqui, tá, Lisete? Então, obrigado, Lisete. Obrigado ao Henrique. Daí a gente tem aí, viu, Henrique? A gente tem na descrição do vídeo um link com os nossos contatos aí. Se precisar de alguma coisa, quiser conversar um dia aí, fica à vontade, nós estamos à disposição. É só clicar no link e ver lá, tem e-mail, tem WhatsApp, daí você escolhe o meio de contato que você preferir aí. Tá? O Henrique também falou aqui para nós que tem assistido as lives retroativas com grande interesse. Eu agradeço, tá, Henrique? O nosso objetivo é trocar experiências e principalmente colocar à disposição as experiências que nós conquistamos aí ao longo do nosso pequeno tempo de trabalho de pesquisa, tá? Que não é muito também, mas o pouco com Deus é muito, né? Então é por isso que nós estamos passando as nossas experiências. Tá? Então vamos continuar lá. Então é assim, a magia, nós já definimos que a magia é um conhecimento científico, que ele pode ser aplicado para o bem ou para o mal. Conforme nós exposamos aqui há pouco a história dos capelinos, que se deixaram seduzir e acabaram quedando do ponto de vista moral. Então, o bem e o mal depende do caráter, da personalidade humana que faz uso do conhecimento. Então, nós sabemos que a parte intelectual e a moral, elas caminham separadamente. Uma pessoa pode ter grande poder magnético, digamos, isso nós falamos na live sobre magnetismo, grande poder magnético e ter moral zero. E qual o uso que ela vai fazer deste poder? De acordo com a sua moral. Nós mencionamos também na outra live o caso do processo de desobsessão, que é o caso Júlia, que está lá na Revista Espírita, em que um jovem que tinha um grande poder magnético foi tentar resolver o caso Júlia à frente de Kardec, que já estava estudando meticulosamente a situação, e mesmo com todo o poder que ele tinha, que era bastante, ele não conseguiu demover a entidade que obsediava Júlia. Por quê? Segundo Kardec, a entidade ria do jovem
pelo desgaste que ele estava tendo, porque todo o poder magnético usado para o bem, tá? Que o jovem tinha boa intenção, entretanto, ele era orgulhoso. Então, todo o poder magnético que ele estava utilizando beneficiava a Júlia, mas beneficiava também a entidade que obsediava Júlia. Então, ele não conseguia resolver o problema, porque a entidade ficava mais tranquila, mais harmoniosa e ria dos esforços do rapaz. Foi quando o Kardec explicou, e nós temos esse conceito até agora, que o grande. Vamos lá, tá caindo, mas vamos lá. Então, o grande poder que nós temos nos casos de obsessão não é o poder sobre o elemento magnético, mas sim a autoridade moral. Por isso que o bom médium, o bom espírita, é aquele que é reconhecido pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações, as suas más tendências, tá? Então, suas conquistas no campo moral é que o categorizam como uma pessoa com autoridade sobre aquilo que na época do Cristo se chamava espíritos imundos e que hoje nós chamamos de nossos amigos, alguém falou uma vez aí em alguma palestra, acho que foi até um aluno da escola, que falou dos personal trainer, né? Que os nossos companheiros que nos obsediam são personais trainers, que nos treinam para que nós nos moralizamos enquanto estamos na vida terrena. E é bem verdade, eles são uma bênção na nossa vida. Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Enquanto alguns acham terrível, outros entendem e compreendem o processo e agradecem a Deus todos os dias por esta oportunidade. Quando nós falamos de magia negra, alguns espiritualistas também utilizam o termo Goécia. Tá? Então, tem Goécia como magia negra. Ou seja, a magia voltada para o mal. Não existe magia negra nem magia branca, é magia. A questão é magia. E o que é magia? É ciência, antes de tudo. Tá? É ciência. E essa ciência pode ser usada para o bem ou para o mal. Então não é magia negra nem magia branca, é só magia utilizada conforme o interesse daquele que detém esse conhecimento. Mas a Goécia, que as pessoas associam ao termo magia negra, na realidade ela não tem nada a ver com isso. A Goécia, só para conhecimento, ela é um termo que faz referência aos 5 livros de Salomão. E estes 5 livros, eles constituem a chave da libertação dos aspectos sombrios recalcados da psique do magista, que são trazidos à tona. Resumidamente, significa uma instrução que Salomão elaborou para que aquele que era o praticante da magia não se deixasse sucumbir pelo desejo de poder e de dominação, porque todos nós temos um lado sombrio. Então, conforme nós evoluímos, conforme vamos tendo dinheiro, vamos tendo outras condições, liderança sobre um grupo, o nosso lado sombrio pode aflorar e nós cometermos desatinos, porque todos somos perturbados de alguma forma em algum momento, tá? Não somos todos obsediados, mas passamos por perturbações variadas em todos os momentos. Por isso, a regra para os espiritualistas e espiritistas, é vigiai e orai. Alguns falam orai e vigiai, mas eu prefiro vigiar primeiro e orar na consecutividade, tá? Na sequência. Por quê? Se nós orarmos e deixarmos para vigiar depois, muita coisa negativa vai entrar na nossa mente e nós vamos errar muito. Então, é necessário que nós estejamos constantemente vigilantes para que tenhamos serenidade para fazer as nossas orações e, com isso, nos fortalecer ainda mais. Então, esse termo Goécia, ele faz referência a esses 5 livros de Salomão, que são regras para que os magistas, os aspirantes a magistas, lá, os discípulos desses magistas, eles utilizassem esses regramentos para fazer o equilíbrio entre a escuridão, a sua zona sombria, e a luz. Né? De forma metafórica, significa as suas imperfeições
e o potencial que todos nós temos de sermos deuses, de nos conectarmos com o astral superior, de conectarmos com Deus. Então, era uma forma de equilíbrio moral, digamos assim, que Salomão tinha desenvolvido. Porém, como na escrita da época, Salomão dizia nestes 5 livros que ele fazia, que esse processo consistia na invocação, na evocação de 72 divindades, que na realidade não eram divindades no termo explícito da palavra, mas eram arquétipos íntimos, arquétipos do subconsciente do próprio magista, que eles evocavam arquétipos úteis a este trabalho de equilíbrio. Só que, como ele se referia a 72 divindades, é lógico que o preconceito foi tomando conta até o ponto de se associar aquilo que Salomão fazia com a prática de magia, uma magia negativa, uma magia voltada para o mal. Tá? Em resumo, os arquétipos são as personalidades e subpersonalidades dos níveis da consciência humana, da consciência do magista, tá? Tudo aquilo que está guardado no nosso subconsciente, das diversas existências corpóreas que nós tivemos, de toda a nossa vida, que tem muita coisa ainda sombria dentro de nós, que nem nós conhecemos quando somos provocados. E na provocação é que aflora, vez por outra, o pior de nós, que nós nem sabíamos. E quando nós descobrimos, é que nós, hoje com a doutrina espírita, hoje com os ensinamentos evangélicos, quando nós descobrimos, é que nós procuramos fazer as devidas correções. Mas até aí, nós não sabíamos. E para prevenir que algo surgisse que nós não pudéssemos tomar controle imediatamente, o magista Salomão Mestre ensinava esta prática que estava nos seus 5 livros, que era chamado Goécia, que não tem nada a ver com a tal da magia negra. Tudo bem? Deixa eu ver, não tem mais nada no chat, então vamos continuando aqui. Se tiverem perguntas, é só colocar no chat e a gente responde, tá? Sozinho fica mais difícil, mas eu vou parando um pouquinho e vou olhando. Então vamos lá. Depois, nós temos depois dessa introdução, pequena introdução histórica, daí nós vamos falar um pouquinho sobre cordões energéticos, como sendo um dos aspectos ocultos dentro dos processos obsessivos. E depois dos cordões energéticos, nós falaremos de outra coisa mais ou menos parecida, que são os endereços vibratórios, que vocês já devem ter ouvido, e mais para frente, quando nós chegarmos nessa parte, eu vou explicar por que vocês já ouviram falar de endereços vibratórios, não do termo em si, mas do que significa isso. Então, para nós entendermos o que são os cordões energéticos e não nos perdermos entre, como poderíamos dizer, entre fundamentos não doutrinários, fora da doutrina espírita, nós vamos sempre fazer referência às obras básicas. Então, os cordões energéticos, eles têm uma referência lá no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, que é intitulado como Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Então, nesse capítulo 7º, Da Volta do Espírito à Vida Corporal, tem uma questão que é a questão de número 388, lá onde fala de simpatia e antipatia terrenas. Olha, aqui o termo já é diferente, aqui é simpatia e antipatia terrenas, e nós estamos falando de cordões energéticos. Então, tem essa pergunta 388, ela é assim: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e comumente se atribuem ao acaso, então os encontros de algumas pessoas que nós colocamos na categoria de casualidade, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Então esses encontros aí não são algo de simpatia, né? As pessoas se procuram, elas se buscam, e a resposta dos espíritos é a seguinte: eu grifei algumas partes dessa resposta aqui.
A resposta é: entre os seres pensantes, há ligação que não conheceis. Grifei. Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. Depois, também grifado, a continuidade é: o magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, quais são as palavras-chave aqui que nós temos aqui? Vou ler a resposta inteira novamente, para fixar, e daí nós vamos para as palavras-chave. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, eu separei as palavras-chave aqui para nós fazermos uma interpretação. O que nós vemos nesta resposta, que tem apenas duas frases, é o seguinte: primeiro, o fator pensamento como força a estabelecer uma ligação desconhecida. Essa ligação de duas pessoas, por simpatia, como foi a pergunta. Então, o fator pensamento é a força capaz de estabelecimento desta ligação desconhecida. Tá? E a segunda parte-chave desta resposta é a referência a uma ciência baseada no magnetismo. A referência a uma ciência baseada no magnetismo. Então, o que acontece aqui? A resposta do espírito é: existe uma ciência por detrás disso. E está baseado no magnetismo. E Kardec fala muito de magnetismo. E nós não estudamos nada de magnetismo. Então, as coisas que os antigos atlantes já conheciam, que trouxeram de Capela este conhecimento, nós, depois de muito tempo, ainda não estamos nem perto de começar a dominar a ciência do magnetismo, que pode produzir muito bem para toda a humanidade, em todos os campos, desde a cura até, como nós falamos, a movimentação de grandes materiais, como foi o caso das pirâmides, das pedras movimentadas para a construção das pirâmides. Então, essa ligação, esta ligação, né, essa ligação das pessoas, que o Espírito disse aqui, que é um estabelecimento de uma ligação desconhecida baseada na ciência do magnetismo, a isto se denominou o quê? Cordões energéticos. Isto é um estado simbiótico desses cordões energéticos, ou seja, uma ligação praticamente simbiótica. É um fluxo de interação contínuo que é capaz de estabelecer alguns pensamentos e sentimentos compartilhados. Então, simbiose é isso, compartilhamento de pensamentos e sentimentos. Em situações normais, a simbiose é legal, tá? Quando ela traduz respeito, afeto, amor. Em outras situações, ela vira obsessão, como nós falamos em outras lives, tá? Que é a live de larvas astrais, eu acho que foi a live da semana retrasada, que nós falamos um pouco de simbiose. Nestas situações, existe desrespeito, existe sentimento de ódio, existe o sentimento de rancor, de mágoa. E neste último caso, nós teremos aquilo que se chama do quê? De exploração energética. Quando há desrespeito, mágoa, possessão, tem a exploração energética. O compartilhamento de sentimentos, um suga o outro. E a isso se dá o nome do quê? De vampirismo. Tá? Quando um suga o outro, se dá o nome de vampirismo. Então, na prática, nós temos a comunicação de espíritos, tá? Nós temos a comunicação de alguns espíritos, na prática, na nossa vida prática, que passam pela terapia de desobsessão e que afirmam para nós que eles não conseguem se desvincular do obsedado. O obsedado vem lá, está 1 ano na casa espírita, passa por entrevista, depois vai para o tratamento, repete todos os tratamentos, chega na desobsessão, depois se afasta da desobsessão e não consegue se livrar do obsedado. E o obsedado diz, quando se comunica, que o assistido, né, aquele que veio em busca de auxílio, ele o chama. Ele fala: eu até vou embora, eu vou embora.
vocês me orientam, eu me sinto bem, eu vou embora. Mas eu não consigo me desvincular dele porque ele me chama a todo instante. E esse chamamento nada mais é que é esse estado simbiótico que se chama de cordões energéticos. Tá? Então, vou fazer um comentário a respeito disso. É assim, quando existem estes casos, tô com má conexão, acho que é na minha câmera aqui que está caindo toda hora, mas vamos lá. Quando existem esses casos em que o assistido chama constantemente o obsessor, esta vinculação não é do momento atual. Essa vinculação é claro que, na maioria das vezes, né? Pode não ser em regra, mas na maioria das vezes, já é de relacionamentos anteriores entre ambos. Pode ser relacionamento de amor ou pode ser relacionamento de cumplicidade em práticas equivocadas também. E as pessoas se vinculam de tal forma que o encarnado hoje não se lembra do seu passado desditoso, infeliz. Entretanto, o seu condicionamento mental continua o mesmo, mesmo na renovação de perspectiva de vida na encarnação presente. E o que acontece? Mesmo inconscientemente, durante a vigília, ele ele se conecta ao espírito desencarnado. Por quê? Porque durante os momentos em que ele está em desdobramento, por efeito do fenômeno do sono físico, ele está liberto e tem consciência, e eles se encontram. E este mantém o seu condicionamento mesmo durante a vigília. Porque ele não treinou, como disse um amigo nosso aí, o Carlos Picelli, ele não treinou para se desvincular desta situação. E isso é bastante difícil. Então, nós temos que, as casas espíritas têm que entender este processo, devem entender, e é claro que, em regra, entendem, para que possam fazer não só a orientação na terapia de desobsessão ao desencarnado, como também fazer um longo processo de educação do encarnado, através da orientação, através da passagem em escolas de educação mediúnica, escolas de evangelização, depende da casa, de como funciona a casa, quais os cursos e circunstâncias que ela tem a oferecer para esse encarnado, para que ele desperte nesse sentido e mude o seu padrão mental para melhor. Então, não adianta vibração, tá? Não adianta oração, não adianta nada se este encarnado não compreender que o treino se faz buscando um objetivo útil para a sua vida. E o objetivo útil, segundo Cristo de luz, é a caridade. O exercício dos predicados do coração através da caridade. Então, é o trabalho útil e incessante no bem, que vai fazer com que ele mude as suas disposições e se desconecte daquele irmãozinho que, na realidade, é o desencarnado que está sendo obsedado também. Tá? Então, isso é um processo obsessivo de mão dupla. E é muito pior do que se imagina. Que pode ser de desencarnado para encarnado, pode ser de encarnado para desencarnado, pode ser de desencarnado para desencarnado e encarnado para encarnado. Tá? Mas é sempre de mão dupla. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Deixa eu ver, dar uma olhadinha no chat. Deixa eu ver aqui. O Edson Luiz Gomes, a expressão magia negra não é preconceito, não seria magia ruim? Eu já ouvi falar que dizer magia negra é estigmatizar a cor negra. Dizendo que tudo que é branco é bom e tudo que é negro é ruim. Então, eu seria ruim no caso, né? Então, brincadeiras à parte, sim, magia é magia, tá? O uso que se faz da magia é que a qualifica como algo bom ou ruim. Simples assim. Deixa eu ver mais o que nós separamos aqui. Ah, tá. Aqui nós lembramos aqui, falar rapidamente, um fato que ocorreu também, que nós presenciamos, que foi assim.
Numa terapia de desobsessão, o espírito se dizia que perseguia o encarnado porque o encarnado teria tirado a sua vida. E quando ele perdeu a vida, ele também perdeu totalmente o contato com a família, a qual ele muito amava. Ele dizia ter sido esfaqueado. Tá? Então, nós, durante o diálogo, nós percebemos que talvez não tivesse sido bem assim. Percebemos de que forma? Logicamente que é da forma da intuição, da inspiração que os guias espirituais permitem para o grupo. E daí fizemos a seguinte colocação. Será que foi assim mesmo? Né? Vamos dar uma olhadinha no passado para entender o que aconteceu? E fazendo essa revisão do passado, falando rapidamente, aconteceu que ele percebeu que houve uma briga em que ele provocou a briga. E que a pessoa que acabou tirando a sua vida, simplesmente, ela se defendeu da agressão dele, que ele portava a faca. Só que ele acabou falecendo e o outro faleceu tempos depois. Tá? Então, mesmo com este contexto, ele percebendo que isso aconteceu, ele ainda continuava colocando a culpa. A culpa em quem? Na pessoa que tirou a vida. Mesmo ele tendo provocado, mesmo a arma tendo pertencido a ele, ele colocava a culpa por estar longe da família. E com um diálogo mais pontual a respeito da família, a pergunta foi a seguinte: você já procurou a sua família? Ou você está colocando toda a sua energia em procurar a vingança contra essa pessoa que agora nem lembra mais de você? Daí ele falou: eu não consigo encontrar minha família. E por quê que você não consegue? Porque eu não sei onde está. Mas você já procurou? Eu não consigo sair da onde eu estou. Então, falando, veja bem, você não consegue sair da onde você está, que é do lado dessa pessoa que você nem gosta dela. Então, na realidade, você não gosta dessa pessoa e não gosta da sua família também. E ele disse: claro que não, eu amo minha família. Falei: se você amasse, você largava aquele que te faz mal e você procuraria aqueles que te fazem bem. Você já tentou fazer pelo menos? Resumidamente, não, eu não tentei. E se você tentasse agora? Então a espiritualidade permitiu que ele visse algum dos familiares e assim ele desistiu da sua vindita, que não fazia sentido nenhum, e conseguiu caminhar para a luz. Então, assim, algumas circunstâncias obsessivas, nós quisemos dizer que são, sim, vinditas do passado, são questões kármicas, mas algumas destas situações, elas são provocadas. Algumas dessas pessoas, sem entendimento, elas acabam sendo manipuladas e subjugadas de forma hipnótica por habilidosos magnetizadores do plano astral. E esses magnetizadores colocam na cabeça da pessoa as coisas que eles querem que elas pensem. Tipo, você foi vítima de fulano de tal, ele te faz mal, ele é uma pessoa ruim. Assim como nós temos no livro Libertação, do episódio de Gregório, em que um habilidoso hipnotizador na região do astral fez com que a mulher se convertesse numa loba, com uma simples sugestão hipnótica: você é uma loba, você é uma devoradora, você é uma loba, e ela se converteu, morfoseou-se em uma loba. Também acontece muito das pessoas que não pensam na vida futura durante toda a sua existência corpórea e acabam, quando passam para o plano espiritual, sendo recrutadas por esses agentes do astral, que são pessoas inteligentes, habilidosos magnetizadores, cientistas do espaço, e que fazem essa manipulação hipnótica de um e outro para utilizar nos seus processos obsessivos, onde só eles ganham, se nós podemos chamar de ganhar, os contratos que eles fazem para prejudicar outras pessoas, as pessoas que buscam assistência na casa espírita. Então, as pessoas associam também estas questões de obsessão, desta forma de obsessão, como malfeitos, como feitiços. E não tem nada de feitiço. São pessoas que são colocadas lá para serem sugadores energéticos, pessoas que estão desequilibradas, e a troca, a barganha ou
a pessoa está lá hipnotizada, achando que ela é líder de alguma coisa, que ela está ganhando alguma coisa, ou ela está lá apenas para conseguir uma estabilidade energética que ela não consegue por si só. E perto da vítima, ela acaba sugando a energia da vítima e se sentindo bem temporariamente, mas nunca permanentemente, porque ela não conseguiu compreender como ela vai se manter em equilíbrio psíquico, emocional e vital após o desencarne. Então, existem várias formas de nós conseguirmos ajudar estas pessoas. Mas é importante também que o encarnado entenda como ele deve e como ele pode se proteger destas questões. E quando nós falamos de magia, de feitiço, disso e daquilo, há um temor muito grande e as pessoas se sentem totalmente fragilizadas, porque elas não entendem que nada disso vai afetá-las se elas souberem como se proteger. E a proteção está, obviamente, primeiro, na sua condição moral e na sua capacidade de equilíbrio mental, ou de elaboração de pensamentos úteis no dia a dia, que é o que nós chamamos de vigilância, tá? Então, o que o magnetizador fez, neste caso, desta pessoa, do esfaqueado, do esfaqueador, como em outros casos, é simplesmente induzi-lo a pensar uma coisa que realmente não aconteceu. Ele não consegue, por si só, lembrar da realidade. Tá? Por causa do seu condicionamento totalmente material, ele não consegue ter o equilíbrio e a lucidez necessária para buscar no passado o fato. E mesmo também por causa da sua inferioridade. Nós temos um condicionamento que aconteceu alguma coisa ruim conosco, fomos demitidos, a culpa é do chefe. Tá? Fomos mal na escola, a culpa é do amigo que não passou a cola. Então, nós já nos condicionamos a isso. Quando passamos para o plano astral, continuamos buscando culpados em todos os lugares, menos dentro de nós mesmos. E por isso somos fáceis presas de manipuladores, de habilidosos magnetizadores que têm a capacidade de nos hipnotizar. E isso é muito ruim. Por isso que é importante ter o conhecimento dessas questões, como maneira de se defender. Então, aqui o que nós vemos é que o pensamento é a chave. Ainda que inconscientemente, ele dirige os nossos destinos. Mas quando nós aprendermos a dominá-lo, aí sim nós seremos realmente felizes. Tá? Então, o pensamento é chave para tudo. É a chave para a nossa harmonia biológica, emocional e mental, é a chave para o equilíbrio da nossa saúde, é a chave para nós podermos manipular o fluido universal para promovermos elementos de cura, por exemplo. Tá? Agora tem um outro fator que não envolve propriamente entidades espirituais. Que aí, este sim, nós podemos falar que é uma verdadeira magia, uma verdadeira ciência, onde não existe nenhum obsessor, nenhuma pessoa obsediando a outra, tá? Mas é uma outra técnica que é chamada de endereços vibratórios, tá? Endereços vibratórios. Então, nós vamos falar um pouquinho de endereços vibratórios. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Não tem mais nada. Tá. Então, o que são esses endereços vibratórios? Para explicar um pouquinho melhor, isto aqui, como não faz parte da literatura da codificação, nós vamos buscar em outras doutrinas, outra doutrina espiritualista. Então, no livro Magia de Redenção, escrito por Ramatiz, eu creio que o médium que psicografou foi Norberto Peixoto. Norberto Peixoto pertence à Umbanda, que é da casa Triângulo da Fraternidade, que fica aí no Rio Grande do Sul, é a terra do nosso companheiro Henrique aí, né?
Então, o Norberto, neste livro, aliás, o Ramatiz, neste livro, ele nos fala um pouquinho sobre endereços vibratórios. Tem também tem literatura a respeito na apometria, e o Norberto Peixoto também trabalha com as práticas apométricas. Então, lá, o Ramatiz nos esclarece que um objeto pessoal, ele pode ser impregnado das emanações psíquicas do seu portador. Tá? Ele pode ser, não. Em regra, tudo que nós possuímos que é particular, que nós manipulamos com uma certa constância, fica impregnado das nossas próprias emanações, as emanações psíquicas do portador. E assim ele pode servir como endereço vibratório para os processos obsessivos. Então, novamente, o que nós estamos falando é de ciência. Tá? Então, essa ciência, ela é aplicada de forma técnica por especialistas do espaço, tá? E nós estamos falando não dos especialistas do bem, mas dos especialistas do mal. Mas pode ser praticada de outra forma também para o bem, se nós acharmos uma finalidade útil para essa técnica aqui. Então, o que é feito? Como nós já vimos no livro acho que é o livro dos médiuns, está lá na minha anotação mais à frente, ou no livro dos espíritos, foi no livro dos espíritos. Não existe, por exemplo, duplo etéreo, né, de objetos, mas somente de seres vivos. Todo ser vivo tem um duplo etéreo. Mas os objetos, as coisas que não têm vida, elas não têm duplo etéreo. Então, não é como alguns falam que os espíritos sequestram o duplo etéreo de uma caneca, por exemplo, e fazem a manipulação desse duplo etéreo para que ele tenha um ajuste vibratório com energias deletérias. E depois repõe esse duplo etéreo na caneca. Não é isso. O que eles manipulam são as emanações psíquicas que estão presentes naquele objeto, que tem um proprietário que toda vez está mexendo com aquele objeto e está impregnando-o com as suas emanações psíquicas. Como elas são próprias da vibração daquele que a possui, essas emanações psíquicas são retiradas, são manipuladas. Ah, mas pode, porque o livro dos espíritos também nos explica que os espíritos são capazes de fazer a manipulação das energias para criarem qualquer coisa. E já falamos em outra live, inclusive criar veneno, tá? E a resposta do espírito aí, pode criar um veneno? Pode, tá? E esse veneno, se consumido por alguém, mataria a pessoa? A resposta é: mataria. E a consecução da resposta é: mas Deus não o permitiria. Por que não permite? Porque é uma prática que não tem defesa, né? Não haveria defesa. Então, o livre-arbítrio e o poder dos espíritos é limitado. Se limita ao respeito das leis divinas. Então, pode fazer qualquer coisa com os objetos, tá? Com as energias. Mas este fazer qualquer coisa deve respeitar as leis divinas, tá? Então, ele retira, teoricamente, ele retiraria esta energia impregnada no objeto, faria o descenso vibratório, que é o rebaixamento vibratório, para compatibilizar esta vibração, essa energia, com energias deletérias, de baixo padrão vibratório. Então, eu pego a energia impregnada num objeto pessoal de alguém, faço o decesso vibratório, rebaixo essa energia, até que ela fique equivalente às energias deletérias que eu quero que se mescle a ela, para depois devolver para a caneca. E o que vai acontecer? A caneca vai se tornar o catalisador de energias deletérias. Então, toda vez que for promanada as energias deletérias naquele mesmo padrão vibratório, essas energias serão atraídas para a caneca. Então, isso é um endereço vibratório. O que vai acontecer com a caneca é que ela vai se transformar num condensador de energias deletérias. O que é o condensador? Ela vai reunir todas as energias deletérias que forem atraídas para ela e, naturalmente,
como energia, elas vão ficar pulsando e se espalhando sempre naquela região, e vão sendo assimiladas de pouco em pouco pela pessoa que é proprietária da caneca. Isso pode ser feito, por exemplo, no travesseiro de uma vítima. Então, é isso que as pessoas chamam, a isso as pessoas dão nome, é apenas uma técnica, né? É uma das técnicas, mas a isso a pessoa dá o nome também de magia negra. É apenas uma das técnicas utilizadas pela espiritualidade do astral inferior para obsediar a pessoa. E qual que é o resultado disso? Cada vez que eu assimilo energia deletéria, eu vou perdendo o equilíbrio da minha vitalidade. Tá? Se eu não tomar medidas urgentes, se eu não me tornar defeso, eu vou adoecer. Né? Então, eu vou adoecer. Deixa eu só olhar o chat aqui para ver se não tem pergunta. Deixa eu ver aqui. Essa expressão, tá, essa eu já vi, né? E o Henrique falou para nós, psicometria, energia acumulada nos objetos e do qual o médium consegue visualizar a história a partir perfeitamente. A psicometria é a faculdade que permite a alguns médiums que dispõem dessa faculdade de tocar um objeto e captar um histórico, tá? O histórico das emoções, o histórico dos pensamentos e até com um pouco mais de habilidade ver eventos passados relacionados à pessoa que é proprietária daquele objeto. Então, perfeito, Henrique, é isso aí mesmo. Tá? Então, é mais um indício da possibilidade disso que nós estamos falando. Obrigado pela colaboração, Henrique. Tudo poderá servir como canalizador de energias ou também conhecidos como condensadores energéticos. Então, tudo pode servir, qualquer objeto pode servir, tá? Mas a ideia é que, se eu quero atingir determinada pessoa, aquele objeto tem que estar impregnado com as energias daquela pessoa, ou seja, aquele objeto tem que pertencer à pessoa. Eu não posso comprar. Aliás, eu até posso fazer de outra forma. E aí vai uma dica. Eu posso comprar um presente, né? Eu sou meio cabreiro de receber presentes, eu não gosto de receber presentes, não é bem por causa disso, é por outras questões, mas pode uma pessoa chegar sorrindo para você, mesmo dentro da sua casa espírita, tá? Não é porque a pessoa está dentro da casa espírita que a pessoa é íntegra, né? Somos todos cobradores e devedores uns dos outros. Então a pessoa não vai com a sua cara, finge que vai com a sua cara, compra um presente e te oferta. Só que antes, o que ela fez? Ela fez o rebaixamento das energias impregnadas no objeto, ou fez algum trabalho, né? Digamos, vamos colocar trabalho para não ficar explicando muito, fez algum trabalho que impregnou aquele objeto com energias deletérias. Que trabalho que ela pode ter feito? Aqueles normaizinhos, né? Que nós já sabemos, com sacrifício de animais, isso e aquilo. Aquilo vai ficar impregnado com o quê? Com o sofrimento do animal. E depois ela me presenteia. E eu deixo aquilo, mas o que vai manter as energias deletérias ali? Não é exatamente o sofrimento do animal. Um pouco o é, mas é o pensamento da pessoa e ou dos espíritos que assessoraram aquela pessoa, aquele encarnado, que vai estar com um fluxo incessante dentro daquele padrão vibratório de prejuízo para a pessoa. E assim, aquele objeto vai aos poucos se convertendo num catalisador dos pensamentos, tá? Das emanações daquelas pessoas. Tá? E vai, desta forma, ser um condensador energético a prejudicar aquela pessoa. E pega. Daí nós vamos falar lá para frente, mais para frente, se pega ou não pega. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde que nós estamos. Endereços vibratórios. Tá. Então, assim, o que eu falei que tem base lá no Livro dos Espíritos é o número 128 do capítulo 7º do Livro dos Espíritos, que trata do laboratório do mundo invisível, né? Que lá que ele fala que não tem duplo etérico, não tem duplo etéreo os objetos, mas a atuação dos espíritos sobre a energia imantada pelo usuário é o que vai
converter naquele efeito que nós falamos, tá? Então não tem duplo etéreo, mas ele vai pegar lá a energia imantada, vai fazer o decesso vibratório daquela energia, vai compatibilizar com outras energias, e mais na frente nós vamos explicar uma das formas que vocês já conhecem, que é bastante antiga, e depois vai devolver essa energia para o objeto, e aquele objeto vai ficar atraindo, né? Atraindo, ser o catalisador, ou seja, vai atrair sem mudar a qualidade da vibração, nunca vai mudar, porque é só um catalisador, mas vai condensar tudo aquilo dentro do objeto físico, no objeto físico, em torno do objeto físico. E esta energia vai ficar pulsando, porque vai chegando energia, vai ter que dispersar de alguma forma, vai pulsar e vai mandar para algum lugar. E esse lugar é o quê? A pessoa que se compatibiliza com aquelas energias que foram colocadas lá. Então, uma teoria, assim, uma explicação bem genérica para que nós entendamos o que é possível fazer. Dessa forma, é possível, então, termos processos obsessivos sem a presença de um obsessor. É uma das formas. Tá? É uma das formas. Vamos falar só de mais uma aqui, porque nós não temos muito tempo. É uma das formas. Ter uma obsessão sem obsessor, através desses endereços vibratórios. Então, quem é nascido lá atrás, só para nós lembrarmos, quem é nascido lá atrás já ouviu falar daquelas práticas em que a pessoa pega lá um punhado de cabelo da pessoa, pega uma fotografia da pessoa, enfia lá no coitado do intestino do coitado do sapo, amarra, costura a boquinha do sapo. É uma outra forma de gerar o quê? Energias deletérias a partir de objetos que pertençam à vítima. Por quê? Porque o animal vai entrar em profundo sofrimento. E a agonia do animal vai gerar miasmas, tá? Vai gerar aqueles miasmas, aqueles elementos deletérios que vão se compatibilizar com os objetos que pertenciam à vítima, aquela pessoa que eu quero prejudicar. Eles vão se compatibilizar e automaticamente eles vão, esses elementos deletérios, esses miasmas, automaticamente o que eles fazem? Eles vão procurar um local com vibrações análogas e vão buscar da mesma forma, quando expelidos os miasmas pelo animal, vão buscar da mesma forma um objeto que a pessoa tenha trabalhado nele desta forma e tenha devolvido, restituído para a vítima, para aquela pessoa que ela quer prejudicar. Então, é uma forma de produzir elementos deletérios. Agora, a questão é a seguinte, que nós falamos, funciona? É suficiente que se faça isso? Tá? A questão é, seria necessário sacrificar um animal para este objetivo? Daí a minha resposta é o seguinte, é que o pensamento seria o suficiente. Se a pessoa que pede um trabalho desse tivesse o domínio, o conhecimento de como praticar isso sem sacrificar o animal, ela o conseguiria também, tá? Conforme nos esclarece São Luís. São Luís falou o seguinte, os espíritos têm um poder sobre os elementos materiais disseminados por todos os cantos do espaço, na nossa atmosfera, que está muito longe de nós compreendermos, de nós suspeitarmos. Então, os espíritos têm esse poder, tá? Só que está muito longe ainda da maioria de nós suspeitarmos como isso funciona. Porque se soubéssemos, como existem muitos espíritos que já têm o domínio disso, por que tem muitos espíritos? Porque nós falamos que a boa parte da humanidade terrena, dos terrícolas, não são originários do planeta Terra. Já vieram com conhecimentos avançados de outros orbes. Então, esses espíritos já o têm. E se eles já evoluíram, com certeza, eles já tiveram adeptos que eles passaram esse conhecimento. E esses adeptos ainda precisam evoluir para deixarem de utilizar a magia, ou seja, a ciência, para o mal. Né? Então, não seria necessário para praticar o mal o sacrifício do animal. Mas espíritos espíritos inferiores, é chato falar inferiores, né? Mas de moral questionável, vamos dizer assim, eles até se divertem com essa situação.
E esta proposta de agonizar um animal, de fazer sacrifício com animais, dá a certeza para aquele encarnado que pede um trabalho de que, sim, esta coisa é forte, porque o negócio é tão terrível que tem que dar certo. Então, isso fortalece a proposta mental do próprio encarnado, que poderia fazer tudo isso sem sacrificar o animal. Mas vendo estas coisas terríveis, ele fica mais seguro ainda de que o que ele pediu vai funcionar. Agora, continuando o que São Luís fala, podem, pois, eles concentrar a sua vontade, podem, pois, eles concentrar a sua vontade, esses elementos, os elementos da atmosfera, tal, e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. Inclusive, esclarece, conforme nós já dissemos na última live, sobre, que foi o tema de larvas astrais, que eles podem, inclusive, como nós já dissemos, criar as substâncias venenosas, mas Deus não permite. Então, seria possível, sim. Agora, fala assim, Sidney, você está falando que eles podem criar substâncias venenosas, mas Deus não permite porque seria uma ação sem defesa. Né? Como que você está falando, então, que os espíritos podem criar algumas substâncias que levariam, substâncias deletérias que levariam ao prejuízo do encarnado? É que, para estas substâncias, para essas práticas do sapo, do decesso vibratório, tal, para essas práticas, elas não são fatalistas e tampouco são sem defesa. Porque vai depender do padrão, da manutenção do padrão vibratório, da moralidade, da condição moral, digamos assim, da vítima para se deixar impregnar daquelas energias ou não. Então, nós temos a solução. A terapêutica espírita nos propõe vigilância, oração, água magnetizada, né, que fluidificada seria redundância, água magnetizada, evangelho no lar e tantas outras práticas que nos tornam defesos contra injustas agressões. Todavia, nós temos um fato interessante lá. Nós temos um fato interessante que eu vou pular uma parte, estava na sequência, eu vou pular uma parte, né? Que eu ia falar. Não vou pular, não, vou falar rapidamente. Que além destas práticas energéticas, existem também uma outra prática obsessiva em que não tem o obsessor presente, que é a questão dos equipamentos astralinos, que são chamados de implantes ou chips ou outras coisas que nós não vamos entrar nesse mérito, mesmo porque preciso pesquisar mais para falar as coisas com mais seriedade e propriedade. Mas que existem também para nós sabermos que nem sempre precisa da presença de um obsessor para gerar um processo perturbativo para alguém. Mas o que nós queríamos dizer é o seguinte, que pode criar veneno? Pode criar veneno. Deus permite? Não permite, porque a pessoa não teria defesa. Mas as outras práticas vão prejudicar a pessoa? Vão prejudicar a pessoa. Ela tem defesa? Ela tem defesa contra as outras práticas, que é a terapêutica espírita ou espiritualista, tá? De melhorar a sua vibração, de fazer a reforma interior, de se submeter a processos de terapia de magnetização, dos passes magnéticos e tal. Então, ela terá defesa. Então, ela será afetada ou não será afetada por essas práticas ditas magia ou magia negra, como as pessoas dizem? Será afetada ou não? Sim e não. Sim e não, por quê? Nós temos um caso que nós achamos na internet. Então, o que acontece? Eu achei lá no meu perfil do Facebook, lá as notificações lá no feed, eu abri e assisti um vídeo. O vídeo é um caso, eu não posso falar se é verdadeiro, mas eu assisti ele inteiro, eu vi que as coisas parecem muito reais. Mas sendo verdadeiro ou não, não interessa. Nós vamos tomá-lo como se fosse verdadeiro para fazer uma análise de se pode ou não pode e qual é a dimensão do estrago que estas práticas podem fazer. O caso era de duas amigas de Lagoaíra,
que é na Venezuela. As duas eram muito amigas há muito tempo e uma acabou pegando o namorado da outra, escondidinho, né? Mas a outra descobriu. O que a outra fez? Foi buscar um feiticeiro. No caso, uma feiticeira. E a feiticeira fez o que tinha que fazer, que eu não sei o que é, mas orientou para a menina que ela deveria ir até o cemitério, pegar terra e raspar o fêmur, um fêmur, né? Um pedaço de osso que estava lá no cemitério. Juntar tudo e colocar num pouco de alimento e dar para a amiga. E ela deu para a amiga. E o que aconteceu? Daí lá no vídeo tem o vídeo da amiga, tal, o antes, o depois, tá? A amiga imediatamente já começou, entrou numa situação de prostração profunda, deixou de falar, deixou de se alimentar, deixou de andar. E em menos de 30 dias, a amiga desencarnou. Tá? A amiga desencarnou. Todos ficaram assombrados, a família não sabia o que acontecia, o que aconteceu, se lamentou, mas ficou sabendo no dia do velório. Por quê? Porque a pessoa que tinha encomendado aquele feitiço ficou arrependida e foi lá e pediu perdão. Então a pergunta é: qual que foi o motivo do desencarne? Foi realmente o feitiço? A família não tinha explicação. Mas quando ela recebeu a explicação, ela queria linchar, eles queriam linchar a companheira, a amiguinha. E o que aconteceu? O que acontece à luz da doutrina espírita? Não foi o feitiço, tá? O próprio Divaldo, quando ele trata deste assunto em outras palestras que nós ouvimos, ele fala que nenhum feitiço tem a capacidade de tirar a vida de ninguém, porque assim como o veneno, não é permitido. Mas a culpa sim. A menina que tomou o namorado da outra, muito provavelmente não tinha uma condição moral capaz de defendê-la daquilo que estava acontecendo. Tá? Porque ela continuou com a amiga. O seu caráter, a sua personalidade, sim, pode, aqui são suposições, é uma das suposições, pode ter feito com que ela já há muito tempo estivesse consorciada com espíritos delinquentes na espiritualidade. E esses se aproveitaram daquele momento que vibrações negativas estavam sendo emanadas para ela, se consorciaram com aqueles que a feiticeira encomendou, digamos assim, e um espírito com forte poder de magnetização fez com que ela entrasse nesse processo de prostração, que é nada mais, nada menos que a subjugação. Quando a pessoa perde a vontade, também chamado outrora de possessão, perde a vontade, o seu poder de reação, perde o domínio sobre si mesma. Então, o que aconteceu foi uma obsessão do tipo subjugação, que é o terceiro nível de obsessão. Tá? Agora, quais foram as circunstâncias? Podem ser variadas. Ela, como eu disse, ela pode já ter sido vítima de companheiros comparsas do passado, pode ter sido apenas um espírito um pouco mais habilidoso que veio e conseguiu fazer aflorar as culpas pretéritas dela, dos atos delinquentes que ela teria cometido, mas seguramente das 3 pessoas, o namorado e as 2 amigas, seguramente já havia um compromisso kármico entre as 3. Muito possivelmente, seguramente não, mas muito possivelmente já havia um compromisso kármico. E a culpa da colega que fez a prática, que providenciou a prática de feitiçaria, muito provavelmente ela está se culpando por um ato que ela promoveu, então é a intenção que vale, não se o resultado poderia ou não ter gerado aquela condição de óbito, né? Mas a intenção dela foi prejudicar. Então ela também será responsabilizada por essa situação, embora tenha se arrependido. Mesmo que não tenha nada, que o óbito não tenha tido nada a ver com aquela prática e foi uma infeliz coincidência só, mesmo assim ela será responsabilizada, porque a intenção era prejudicar. Então não é e não vai ser a feitiçaria que vai causar esta questão, que causou o óbito, perdão. Mesmo porque estas questões que nós chamamos de pacto,
na realidade, elas não existem. Isso está lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Quando nós falamos de pacto entre os espíritos, eles não existem na realidade. Por quê? Porque dentro da condição do livre-arbítrio, pode o espírito, a qualquer momento, desistir das combinações infelizes que ele faz com outros. Né? É meio difícil você sair, você se envolver, vamos colocar no plano material. Você se envolve numa quadrilha e depois você quer sair. É meio difícil? Mas não é impossível, tá? Você corre riscos? Corre, mas não é impossível. No plano astral também não é diferente. Então, se a pessoa fez um pacto com alguém, é a suposição que nós temos, e depois, nesta encarnação, ela sofreu uma cobrança daqueles antigos comparsas, que é a hipótese que me aventou, né? Pode ser que não seja isso. Ela pode sair a qualquer momento desta combinação. Ela vai ser perseguida em uma, duas existências? Ela vai ser perseguida. Vai ser permitido? A perseguição será permitido. Por quê? Porque ela contraiu débitos. E os cobradores dela não precisam ser necessariamente as suas vítimas, mas também os comparsas. Então, é por isso que nós temos que vigiar, nós temos que orar, cuidar das nossas condutas, evitar até em pensamento desejar o mal para os nossos semelhantes, tá? Então, essa questão de pactos está lá na lição 549 e também 550. E daí, mais uma vez, nós lembramos que a importância do pensamento em qualquer processo obsessivo. Nenhum ritual será capaz de produzir o efeito sem a articulação do pensamento. Então, aquela pessoa que desencarnou, obviamente, ela estava em defesa pela sua condição de imoralidade, tá? que ela já demonstrou quando ela se aproximou do namorado da colega. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se o dono dos objetos não estiver na vibração, ele não irá receber essa carga? Irá igual nós receberemos a infecção do vírus Covid-19 após estarmos imunizados com a vacina. Receberemos sempre, porque é normal, é energia, nós nos deixaremos envolver. Mas nós temos que criar a nossa imunodefesa. A imunodefesa contra estas ações é a moral elevada, é a oração, é a vigilância. Então, não surtirá efeitos maléficos como foi pretendido quando essa questão foi praticada contra nós. Tá? Deixa eu ver, a Mara falou, obrigado, excelentes conhecimentos para todos nós. Isso mesmo, todo pensamento é criação, todo pensamento é criação. O pensamento, eu costumo dizer que é a maior força do universo, tá? O fluido cósmico universal é a matéria-prima para tudo que se cria, e o pensamento é aquilo que faz a manipulação e a criação através do fluido cósmico universal. Então, a nossa vida, basicamente, ela se resume pensamento e fluido universal. E tudo o mais é criado baseado nesses dois princípios. Tá? Então, eu estou aqui com 1h e 33 minutos, eu vou encerrar já, e eu só vou fazer mais um comentário aqui, umas referências do Livro dos Espíritos, para nós encerrarmos. Nós temos dois gênios opostos. É o gênio do bem e o gênio do mal. Está lá na 557, questão 557 do Livro dos Espíritos. É baseado neste gênio, essa dualidade do bem e do mal, que nós somos felizes ou infelizes, de acordo com as nossas escolhas. E o magista, que é um cientista, tá? Ele escolhe o que ele vai fazer. Por exemplo, os capelinos de Atlante, com a energia vril, se vão utilizar para o bem ou se vão destruir o continente. Tá? Na 552, fala assim, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar. Então, estão perguntando, certas pessoas têm esse poder mesmo de enfeitiçar? A resposta é, algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos.
Ou seja, se elas forem más. Caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Ou seja, semelhantes atraem semelhantes. Portanto, se eu tenho uma grande força magnética e esta força magnética não está associada à minha moralidade, eu posso fazer mau uso dessa força magnética. E eu serei secundado por maus espíritos. Mas nós não devemos crer, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Opa, tem leis da natureza. Não é assim, não é nada sobrenatural. São fatos que citam como prova da existência desse poder, são fatos naturais, que são mal observados e mal compreendidos, mas são fatos naturais. Então, ninguém é mágico, ninguém é sobrenatural. Todos nós temos maior ou menor poder de acordo com o nosso grau evolutivo, nossa capacidade de compreensão das leis da natureza. Mas ninguém é sobre-humano, nem faz frente às leis divinas. E por último, na questão 553, nós temos que não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Os espíritos não respeitam estas coisas, tá? Eles respeitam a autoridade moral. Eles só são atraídos pelo pensamento, ó, mais uma vez, pensamento, como o Henrique falou, e não pelas coisas materiais. E quando isso acontece, fiquemos certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa incredulidade. Ou seja, quando a gente fica fazendo conjuração, pegando talismã, queremos fazer exorcismo, nada mais que eles fazem é rir da nossa incredulidade. E em tudo isso, para nós fecharmos, reside uma força, uma grande força magnética. Então, o espiritismo e o magnetismo são as chaves destes fenômenos que no passado eram tidos como milagrosos, como fantásticos, como feitiçaria. E o próprio livro o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, aliás, no item 5, no capítulo 19, lá onde nós temos o poder da fé, ele fala da ação magnética, tá? Então, só anotem aí, capítulo 19, item 5, que fala que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulsionamento, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, estamos falando do bem, né, da fé, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Então, o que nós quisemos passar hoje é que existe, sim, todas essas questões de magia, que é ciência, que é conhecimento das leis naturais, mas quando nós nos tornamos defesos e quando nós estamos indefesos. E por que que isso não é sobrenatural e é muito natural? Que a paz de Jesus se encontre com todos nós. Hoje sempre agradeço mais uma vez a oportunidade de tê-lo junto a nós. E nós temos aí os nossos contatos da Escola da Vida Maior na descrição do vídeo. Se alguém precisar fazer alguma pergunta, é só clicar no link e escolher o meio de contato para conversar conosco, tá? Então, Jesus abençoe a todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima live. Eu aviso a todos vocês aí. Um beijão, até a próxima.